Oi, pessoas de luz, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa da Tati Girandar. Já para começo de conversa, se inscreve aí no sininho para acompanhar os nossos programas e as nossas prosas. Aqui na nossa janela, trouxemos hoje então a temática... A sabedoria do não saber. Então, geralmente a gente traz para pensar juntos com vocês questões que nos afligem, que estamos vivenciando, ou que as amigas trazem para conversar conosco. Enfim, algumas bem particulares e outras que estão, de alguma forma, ecoando na sociedade, ou que a gente tem percebido como demandas coletivas. E uma questão que a gente tem pensado muito ultimamente é essa questão da angústia de não saber resposta para tudo que nós estamos vivendo. Imaginem, né? Todo mundo, acho que a maioria nos conhece pessoalmente, sabe que nós somos professoras. Quem não sabe, olha lá o primeiro programa onde nós falamos um pouquinho de nós, né? E nós somos educadoras e, como todo professor, eu acho que como todo professor, a gente acha que sabe tudo, né? Eu achava. E esse lugar hoje, né, que ocupamos, de não saber o que fazer, como recuperar, né, enfim, como ajudar nossos alunos, enfim, é bastante angustiante, é um momento delicado profissional que a gente está vivendo, né? E pensando a partir dessa angústia do que a gente tem conversado muito ultimamente sobre os desafios da nossa área de trabalho, que é a educação, que é pautado muito na questão da interação, no olho, de estar com o outro, de produzir coletivamente essas coisas. Então a gente resolveu trazer para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do não saber, como lidar ou falar um pouquinho sobre isso para diminuir um pouquinho da angústia dessa questão do não saber, né? Não sabemos, todos não sabemos como lidar com tudo que está acontecendo. E de alguma forma estamos todos envolvidos com a sobrevivência, né? Porque de fato, resumindo, o que a gente está vivendo tem a ver com isso, né? A prioridade é a vida e temos sim priorizado cada um da sua forma, a partir das suas convicções, então sobreviver para depois pensar, ou no meio disso tudo pensar e sobreviver, enfim. E uma das coisas que a gente pensou que tem nos ajudado a entender o que estamos vivendo e a gente resolveu compartilhar com vocês é a questão da astrologia, né? A astrologia, ela lida com 10 astros e ela vai falar um pouquinho dessa relação da humanidade com os astros, como isso reverbera na gente, em cada um de nós e também como coletivo. Então a gente vai falar um pouquinho da astrologia, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de cotidiano, né? Arriscando aí algumas reflexões para tentar significar juntos o que a gente tem vivido. Eu acho que antes de entrar na astrologia, ainda pensar que nós vínhamos conversando sobre isso, né? De que esse medo que nos cerca hoje, eu acho que a todos, né? Ele tem muito a ver com a nossa necessidade de controle, né? Então, talvez seja importante para nós, indivíduos, pensarmos que sim, que às vezes a gente não tem controle, que na maioria do tempo a gente não tem o controle das coisas, e então deixar as coisas acontecerem, deixar as coisas fluírem, talvez nos ajude a lidar com tudo isso com um pouco menos de ansiedade. A gente não tem resposta nem receita, né? Nem a gente acredita nisso, mas no sentido de poder se ajudar, né? A ter menos ansiedade em relação ao futuro por causa dessa questão do controle, né? E é uma das coisas que a gente vem pautando também nos programas anteriores, né? A questão da ansiedade, da ilusão de que a gente tem controle sobre as coisas, né? E hoje a gente vive uma situação que ninguém sabe o que está acontecendo e totalmente sem controle, né? Mesmo a área da medicina, mesmo com toda a tecnologia que a humanidade desenvolveu, enfim. Então, já entrando um pouquinho na área da astrologia, que tem a ver com isso, que é assim, ó, a astrologia, então, ela vai trazer algumas explicações a partir dos astros e de que maneira isso influencia na gente. E já a partir disso que tu falou, da questão do controle, me perdi agora no que eu ia falar. Vou começar, então, direto no assunto da astrologia, mas ia fazer relação com alguma coisa que tu tinha falado. Então, neste ano de 2020, tem a ver com as especulações, eu ia dizer, com as especulações a partir dos acontecimentos de astrologia.
geralmente ali no ano, mesmo quem não acredita em astrologia, acaba se levando pelos rituais de final de ano. E dentro da astrologia já vinha várias notícias, várias manchetes que faziam chamariz para a gente atentar para os acontecimentos astrológicos deste ano de 2020, porque está acontecendo muitas coisas raras e interessantes no que se refere aos astros, né? A gente teve aí várias superluas, a gente vem num período astrológico bastante rico. E no início, em janeiro desse ano, então a gente teve um alinhamento bem importante que lhe deu início ao ciclo, à preparação para a grande mutação, que ela vai, então, se concretizar, não sei se pode se dizer concretizar, mas se vai efetivar. Em dezembro de 2020. A partir dele. Isso, a partir de dezembro de 2020, dura 20 anos. Então, em janeiro desse ano, a gente teve um alinhamento de Saturno, Júpiter e Plutão em Capricórnio. E ali eles já começavam a pensar, assim, os astrólogos e os sites, enfim, as pessoas que comentam e disseminam astrologia e de alguma forma traduzem a astrologia pra gente, né? Porque daí colocam de uma maneira simples de que mesmo os leigos, as pessoas que têm curiosidade em relação à astrologia possam compreender, já diziam, nossa, o que vai acontecer com a gente esse ano? Porque são planetas bem significativos, né? Que demarcam já a subjetividade de cada um de nós, demarcam o nosso histórico, o nosso mapa natal, e por serem planetas sociais, eles demarcam a questão da gente, os seres humanos, na nossa sociedade, né? Por ter essa característica de influenciarem na área social das pessoas, na sociedade, na nossa relação com a sociedade. E ali tinha várias especulações do que viveríamos de dramático, de denso, de tenso em 2020. E entre as hipóteses tinha guerra, né? Tinha acontecimentos de referências a outros acontecimentos críticos da humanidade que a gente já vivenciou. E é interessante porque isso já vinha, né, no movimento de busca do que seria. É interessante, a gente estava esperando que acontecesse alguma coisa, mas ninguém imaginava o que iria acontecer, né? O que nos pegou de surpresa e o que nos trancou dentro de casa, o que nos fez repensar uma série de coisas. Talvez esse acontecimento, talvez não, este acontecimento com certeza ele não tem nenhum parâmetro na história da humanidade, né? Pelo menos que nós tenhamos vivido, é certo que não, essa nossa geração é certo que não. Se fala muito, se faz uma relação aí com a gripe espanhola, com as próprias 2 guerras mundiais, né, que foram também momentos muito críticos para a humanidade, mas em nenhum desses momentos a humanidade estava no momento que a gente vive hoje, né? De avanço tecnológico, de verdade científica, de uma série de padrões que nós construímos como sociedade, né? E que agora estão em xeque. Então, acho que é interessante a gente olhar para tudo isso, né? Essa grande mutação, realmente, ela é muito grande, ela talvez seja muito maior do que a gente tenha dimensão para poder entender. Talvez daqui a 30 anos, né, os historiadores, daqui a 40, 50 anos, os historiadores possam contar essa história de um outro ponto de vista e contar de uma outra forma, né? O fato é que nós estamos vivendo. E é interessante isso que tem a ver com o que tu vai falar um pouquinho depois, que sabemos que astrologicamente vai acontecer um fenômeno que vai abalar as estruturas dessa sociedade, vai nos levar a mudanças e a um momento tenso. O que a gente faz? Busca no passado que momentos tensos a gente teve. Gripe espanhola, guerra mundial e tal. E acha, bom, pode ser isso que aconteceu. E nunca passou pela cabeça de ninguém o momento que estamos vivendo hoje, né? Que afetou a todas as áreas, a todos os países e a todas as pessoas. Então, isso é interessante do quanto a gente está o tempo todo buscando em modelos passados uma referência para dimensionar o que pode nos apavorar, o que pode nos ser de mais tenso. Bom, a gente busca nos modelos que a gente viveu. Qual seria o pior cenário? Isso, né? Aí, que tem a ver com a educação, né? Essa coisa daí sim, a gente olhar para isso, não tem autor nenhum, né?
que nem a gente brinca, não tem nenhum Vygotsky que me salve nessa hora, né? O que eu vou fazer para melhorar essa situação, né? Para minorar os prejuízos que os nossas crianças, os nossos adolescentes estão tendo com a perda desse ano letivo aí, né? Esse tempo todo que a gente está sem escola, enfim. Claro, a gente fala dessa questão porque nós somos educadoras, mas todas as áreas estão em xeque, né? Sim, que teoria eu vou me vincular para compreender o que está vivendo e dizer, não, vamos por aqui. Não tem, né? Cada um vai recorrer às teorias que se identifica para tomada de decisões. Quem está no lugar de gestão hoje, né? Prefeitos, secretários, enfim, todos os lugares de gestão tá fazendo com que as pessoas tomem decisões para a maioria, né? Representando um grupo, mas não tem, né? Nenhuma dessas teorias está dando conta de dizer quais são as respostas e os caminhos, né? E isso a gente está enfrentando em todos os âmbitos. Então, o que a gente quer trazer da contribuição da astrologia? Esse alinhamento que eu falei, que aconteceu no início de janeiro deste ano, Plutão, Júpiter e Saturno em Capricórnio, ele vai trazer uma sensação que é o que temos vivido de fato na prática, que é a sensação de insegurança e medo. Então, hoje a gente compreende essa sensação de insegurança e medo por conta do que a gente está vivendo, mas essa própria interferência desses planetas já justificaria esses sentimentos. Por quê? Porque a gente tem aí Capricórnio e Saturno, que é o regente de Capricórnio, que se refere ao quê? A materialidade, a matéria, a produtividade, as instituições, as hierarquias, a ordem. Paternidade. E isso, a questão com uma figura paterna que ordena a sociedade e constitui autoridade de que, bom, isso cabe à escola, isso cabe à saúde, isso cabe ao Estado e isso cabe ao sujeito. Então, vem aí a gente sai de um determinado período de um signo, desse alinhamento, num signo de terra, né, que é aqui, agora, comprovação, fatos, e colocando os valores e essas características que são dos signos de terra e sobretudo de Capricórnio e Saturno. No meio desse alinhamento tem Plutão, que ele vai dizer assim, ó, vamos acabar com tudo isso? Vamos destruir tudo e vamos recomeçar? Então pensa, né, a gente tem Plutão que vem com essa força de destruir, de transformar, de transmutar. E aí do outro lado a gente tem Saturno e Capricórnio, não. Até agora deu certo assim. Vamos continuar assim, cara. É assim que dá certo. A escola tem que ser assim, o casamento tem que ser assim, as mulheres têm que ser assim, os homens têm que ser assim, porque esse é o modelo e deu certo até então. Só que o mundo muda, nós mudamos, né? Os astros estão o tempo todo em movimento e estamos encaminhando para o momento da grande mutação, que vai acontecer em em dezembro deste ano. É interessante a gente observar, né, que astrologicamente as coisas não acontecem de uma forma estanque, né? Agora entrou em Capricórnio, neste momento vai começar a ser assim. Não, a gente vem vivendo isso há muito tempo, né? Já faz tempo que a gente vê as prateleiras das livrarias cheias de livros de autoajuda, que a gente vê vários sites de pessoas dando receitas de como viver melhor, como cozinhar melhor, como fazer não sei o que melhor, né? Como se a gente precisasse o tempo todo ter regras para poder ser feliz, para poder ter uma vida melhor, não é? Então parece assim que todo mundo tem que entrar num determinado padrão para que as coisas funcionem, né? Então isso não é de agora, né? Isso já faz um tempo. Assim como essa mudança para a era de Aquário também não vai acontecer. Agora é janeiro, uau, agora estamos em Aquário e a vida mudou. Não. Né? Esse sofrimento da mudança, ele vai continuar acontecendo, porque mudar não é fácil também. E é interessante que é isso, né? São ciclos, eles vêm acontecendo. As pessoas já vêm, acho que desde criança que eu ouço as pessoas falando na era de Aquário, na próxima era, na era de Aquário. Aliás, inclusive com uma visão fantasiosa, né? Enfim. Mas é interessante isso que a gente pode perceber em dados concretos da realidade, da sociedade, que é a literatura, o jeito que vem vindo, essa questão da tecnologia que, nossa, nos últimos anos, né, é óbvio que a gente vem aí com vários artefatos, que a ciência vem evoluindo o tempo todo e tal, mas dos últimos anos para cá parece que as coisas acontecem num tempo
pequeno acontecem muitas coisas em relação ao avanço tecnológico, né? E isso também já tem a ver com o pé na era de aquário, com as tecnologias, com a inovação, com o olhar futurista, né? Então, é bem isso, ela vem em trânsito, vem se colocando na ordem e mudando o nosso comportamento. E junto com isso, bom, se a gente tinha ali protocolos e tutoriais, como ser uma boa mãe, como ser um bom, né? Como ter êxito nos diferentes áreas da vida, a gente também vem, a partir das redes sociais agora, os youtubers dando receitas pra gente. E o interessante também, que daí a gente vai ver que na sociedade que a gente está vivendo, essa tendência a retornar. Lembra que tu falava do vintage, do clássico? Né? Aquela tendência de voltar, né? Porque agora tem que usar ombreira como nos anos 80, agora tem que usar maquiagem pesada como nos anos 70, né? É uma tentativa de se agarrar, né? Se agarra lá nas pedras, que é para tu não ser levado pela correnteza, né? A impressão que nos dá é essa, de que a sociedade, ela vem tentando, ela vai um pouquinho e daí se agarra de novo e tenta se segurar para não seguir, né? E eu acho que tem a ver com esse movimento, né? De que a gente quer estar com tudo sob controle, né? Tu quer ter certeza de que tu tá indo pelo caminho certo. Então, tu te agarra onde tu puder te agarrar para poder seguir, né? E que tem a ver justamente com essa questão do sentimento de insegurança, né? E de medo. Bom, vai para onde? Mudar para quê? Quem vai mudar? Como é que vai interferir na minha vida? E essa tendência que tu estava falando antes, inclusive politicamente. Bom, as referências que a gente tem no país politicamente são essas. Bom, o que eu vou fazer? Tá mudando, eu tô insegura, não sei o que fazer. Vou voltar ao modelo que em algum momento aconteceu. É um tipo de representante que tem determinada postura que eu já vi e que deu certo numa, né? Então, este me representa, porque ele traz para mim aquilo que eu acho que vai me segurar, né? Olha, no passado é que era bom, né? Mais ou menos por aí, né? De achar que o passado é que era bom. Já usando Bauman, né? No meio de tanta fluidez, de coisas que a gente não tem certeza, não tem controle, volto lá pro duro, pro fixo, pro o que tem uma determinada, um formato que 1 mais 1 vai dar 2 e não vai me levar para uma caminhada que eu não sei onde é que é. Até eletrodomésticos, do rígido, né? Isso. Eletrodomésticos, livrinhos que diziam como é que uma mulher deveria se portar, que nos anos 50 eram importantes, né, e faziam sucesso. As pessoas estavam ressuscitando isso, né? Né? Porque acham que sim, que esta é a sociedade que a gente deveria manter, né? Então tem a ver com esse alinhamento planetário que está nos tensionando, um dizendo não, vamos lá, vamos mudar, e o outro dizendo não, vamos ficar como tá, ou até melhor, vamos voltar para como era, porque lá eu me sinto seguro, né? Exatamente. Então, esse é o cenário astrológico que justifica também um pouco das coisas que a gente tem vivido socialmente, de medo, insegurança por causa da tensão do alinhamento desses planetas, o que pode vir, que vai mudar e a gente não sabe como e para onde vai. E que tem o seu ápice, então, em dezembro de 2020, que daí a gente vai ter aliado Júpiter e Saturno no signo de Aquário. Então, o que acontece? A gente sai no ciclo, esse ciclo dura 20 anos. A gente sai de um ciclo de um signo de terra, que tem essas características que eu disse para vocês, sobretudo no signo de Capricórnio, que tem como regente Saturno, instituições, autoridade, modelos, hierarquia, para o signo de Aquário, que é um signo de elemento ar, que tem a ver com intelecto, tem a ver com as inovações tecnológicas, tem a ver com a coletividade, e que vai exigir da gente um exercício de autoconhecimento, autoanálise, responsabilização, não sei se a gente pode dizer isso, mas se autorresponsabilizar pelas suas ações, pelo que mais ou menos, bom, se tu planta batata, tu não vai colher laranja. Este é o momento de olhar para si, da minha relação, o que eu estou produzindo, o que eu estou semeando e o impacto que isso tem no todo. E, sobretudo, com o coletivo, com o planeta e com o outro. Então, estamos num momento de tensão que, por isso,
o nosso medo, a nossa segurança, não temos controle, né? A grande mutação vai dizer isso, não temos controle, vamos para uma outra era em que impactará na gente todas essas questões que tem a ver com aquário, com o ar, com essas questões que a gente fala de comunicação, intelecto, inovações tecnológicas, comprometimento com o social e com o coletivo, né? Então estamos em um momento de tensão para poder entrar nesse novo, não sabemos mesmo, e é isso que a gente tem que quer trazer, porque a gente está se permitindo a isso. Não sei, né? Então, alguns dados astrológicos para ajudar a compreender essa sensação que em alguns reverbera mais, em outros menos. A gente pensou em falar um pouquinho, né, das pessoas que são do signo de terra, mas também, de alguma forma, a gente poderia falar das pessoas que são do signo de ar, que vão estar entrando nessa. Mas aí a gente pensou muito no quanto a gente não é só o nosso signo solar, né? O quanto a gente teria que fazer daí vários programas falando um pouquinho de cada elemento, signo, né? De onde é que tem, a pessoa pode ter Capricórnio em várias áreas do seu mapa natal e não necessariamente ser Capricórnio. Que a gente ficou Aquário. Também com medo que ficasse pesado daí, né? Quando tu diz, as pessoas de terra, a gente tinha pensado nisso. As pessoas de terra que estão... Não, né? Também não é assim, tá todo mundo com medo. Todo mundo sem controle, gente. Apertem os cintos, porque é fato, o piloto sumiu. É verdade. É apavorante, mas é verdade, né? E a gente vinha, então, né, falando sobre isso, sobre essa questão, então, do retorno, né, para o vintage, para os anos 80, aquela tendência até na música, né? E aí nós pensamos o quanto a gente tem que pensar em construir um mundo melhor, né? Então, construir um mundo novo, um mundo melhor, um mundo que seja mais singelo, né? Até escrevi aqui para não escrever para não esquecer, né? Sim, porque como a gente vai estar falando de astrologia, coisas que a gente adora, daí isso até dá um tom um pouco menos da nossa cara, né? Porque a gente fica tentando se enquadrar no tempo, que tem a ver com o programa anterior, que também é uma dificuldade nossa. Não, senhora, aqui também. Mas então, um mundo com maneiras mais singelas, mais cálidas e até mais sólidas, né? Sólidas não no sentido contrário do mundo líquido ou o mundo aéreo que Aquário está nos propondo, né? Mas sólido no sentido de forte, né? De arraigado, de junto do outro de verdade, né? De se mostrar de verdade. E com relações, então, que sejam mais verdadeiras, menos calcadas na loucura cotidiana, né? Isso tem a ver com outro programa que a gente fez também, falando sobre essa questão do ócio criativo, né? Da gente poder se olhar com mais carinho, né? E se dar conta que, sim, o trabalho, né? Os compromissos, eles são importantes na nossa vida cotidiana, mas eles não são a nossa vida, né? Eles fazem parte dela. Então, a gente também poder dar importância para outras coisas, né? Desculpa aí. E nós que vínhamos, então, né, alimentando uma vida louca, né? Em que a gente não tinha tempo para mais nada, nem para se olhar, nem para se falar, nem para mais nada, né? Então, que a gente possa, nesse momento, aproximar esse momento e tornar a nossa vida, então, com mais proximidade, mais solitude, mais solidariedade, né? E conseguir, então, realmente transformar esse mundo num mundo melhor, né? E uma outra contribuição que a gente quer trazer é um pouquinho da filosofia, que tem a ver com algumas palavrinhas chaves, assim, em relação ao controle e também em relação a tudo que a gente tem vivendo. Os gregos, principalmente Aristóteles e Platão, eles falavam de uma palavra que é o tauma, em grego taumatzen, que significa, então, admiração, espanto e perplexidade. Se tem um momento que está nos causando admiração, desconforto e perplexidade, é o momento que nós estamos vivendo, né? De que a gente precisa, sim, assumir que não sabemos, olhar para isso tudo, né? Se utilizar do tempo que ganhamos, porque em meio disso tudo a gente ganhou um pouco de tempo, sim. Não vamos nem entrar aqui no teletrabalho, que a gente está se virando nos 30, né? Quem está em teletrabalho para dar conta da vida particular e da vida profissional dentro de um mesmo espaço. Mas
A questão é de que o cenário que vivemos hoje, mundial, ele sim nos remete à perplexidade, ao espanto disso. E o que os gregos diziam? Que a postura filosófica, ela nasce justamente desses sentimentos, do admirar, da perplexidade e do espanto. Então, nós trouxemos essa contribuição também para dizer que possamos, no meio disso tudo, olhar para isso com perplexidade, espanto e admiração, para poder formular hipóteses para nossa existência, para esse período que está se delineando e de que a gente vai construir juntos. E também lembrando de um outro grego, que daí vai ser Sócrates, né? E ele dizia, só sei que nada sei. Cara, tem coisa mais simples e fantástica do que isso? Na Grécia, no momento que todo mundo se perguntava quem é o homem mais sábio da Grécia, o oráculo de Delfos dizia que era Sócrates. Eles disseram, Sócrates, tu viu que o oráculo falou que tu é o cara mais sábio da Grécia? Ele, eu? Não, bem capaz. Eu só sei que nada sei. O que ele quer dizer com isso? Da importância da gente se admitir ignorante, da importância da gente se admitir mais um ser pensante nesse universo. E daí a relação que a gente faz é, precisamos abrir mão da prepotência que a gente, enquanto humano, tem nesse planeta e dizer, nós sabemos de tudo, nós construímos foguetes que vão em outros planetas, nós, inclusive, tentamos o tempo todo e buscamos o tempo todo, a gente sabe disso, burlar a finitude, ver quanto tempo, o que a gente faz para se manter jovem por mais tempo. Enfim, né? Várias coisas aí que daria vários debates de ética e bioética, daria um programa bem legal para a gente pensar sobre isso. Verdade. Mas, enfim, esse tempo, além de todas essas questões astrológicas que a gente trouxe para justificar um pouquinho das coisas que a gente tem vivido, para poder também dizer assim, ó, não sabemos de tudo, não sabemos para onde vamos. Vai entrar a Era de Aquário em dezembro, ok, delineia um cenário. Como a gente vai agir nesse cenário, não sabemos. Mas a gente pode olhar para ele, se admirar, se espantar e pensar sobre ele, sair do automático onde alguém me dizia a resposta certa, alguém dizia qual é o protocolo, fazer 15 anos, namorar, noivar, casar e ter um casal de filhos. Bom, a sociedade está aí mostrando que existem outros formatos de família, outras formas de viver, né? Qual que é certo, qual que é errado, talvez não exista, talvez isso é uma coisa que a gente precisa questionar também, o que é certo e o que é errado. E, por favor, largar as amarras, né? Sim. Largar as amarras, esquecer o passado, né? A gente tá vivendo coisas tão fortes, né? Essa situação lá em Minneapolis, né? De racismo, que não é só lá, né? Que é aqui do nosso lado, na nossa casa, no dia a dia, no ônibus, toda hora a gente vê. Então, esse tipo de amarra, né, essas coisas que a sociedade ainda se agarra nelas, essas coisas que são ruins, que são tóxicas, que são feias, que não tem mais nada a ver, a gente tem que deixar ir. Deixa ir. Esquece, né? Esquece. Vamos construir uma nova sociedade. E que a gente possa se utilizar nisso na ignorância, não na pequenez que se refere a essas posturas, como vai falar o Cortella, mas na ignorância produtiva, que é o que Sócrates vai dizer. Se manter ignorante no sentido de eu admito o meu não saber, porque daí eu abro espaço de construir juntos outras referências, né? Agora, então, vou ler aqui as palavras que eu escrevi para finalizar. A gente veio com um roteirinho com bastante informações astrológicas, mas que daí acabam deixando a gente muito menos naturais, que é isso que a gente gosta de fazer, de estabelecer um papo. Mas eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem que a gente queria, né? Que é a questão da questão do controle e do saber, dos sabedores. E assim, ó, cara, não sei, não sabemos e tamo aí, né? E então, viver é isso, é se aventurar. E o piloto sumiu, só para lembrar, né? Ousar ser quem somos, atribuir significado e valor às coisas e à vida de acordo com a sua verdade. A sua verdade íntima, e não a minha verdade egocêntrica do eu sou, mas a nossa verdade íntima do que a gente pode ser em potência juntos. Para além dos protocolos, do que parece ser certo, rentável, correto, produtivo.
A arte de viver não segue respostas certas. A segurança e o controle são ilusões. Acho que vivíamos iludidos até agora, né? Então, juntos, talvez, em pleno essa loucurada, essa tensão astrológica, essa tensão social e política que estamos vivendo, né? Que a gente possa dizer, não sei, mas sabe que até que é bom, né? Sabe que até que é bom, porque se a gente não sabe, a gente pode criar, né? É. Acho que é isso. Por hoje é só, pessoal. Então, ó, galera, semana que vem tem live. Curte, Se inscreve. compartilha. Beijo. Até! Olha só, a gente começou o programa, tinha um sol lindo aqui. Por isso que a gente veio pra janela aberta. Terminamos o programa com o escuro da noite Porque a gente com fala, a maravilhosa lua. Capaz! Beijo. Tchau!